estudantes do segundo ano, mais uma aula de matemática, hoje é de número 10. Eu sou a professora Helena. Professora Janaína, o assunto de hoje, medida de comprimento. Vamos juntos, estudantes? E os materiais necessários? Hoje precisaremos de caderno ou papel, lápis e borracha e uma régua. Um tempinho para você se organizar e logo voltaremos. E agora é o momento de registrarmos a nossa aula. Coloquem a data que você está assistindo esta aula, matemática, aula 10, medida de comprimento, que é o nosso tema de hoje. Um tempo para vocês capricharem no registro e já voltaremos. Hoje tem história. E a história é: quem vai ficar com o pêssego? Do escritor Yon Ha-hai, coleção Tantan, da editora Cáliz. Então vamos à história de hoje. Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: "Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego?" Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, "Para!", disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. "Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego?" Então a lagarta perguntou: "Como vamos nos pesar?" O rinoceronte respondeu:
Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro, besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: a minha é a maior. O outro disse: quem falou? A minha é a maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o crocodilo de boca grande abria sua grande boca para comer o grande pêssego maduro, espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente a minha é a mais comprida, disse o macaco balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida. Espera um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou. Por que o mais alto, o mais pesado ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho, de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. Fim! Para ficar com o pêssego, cada um dos animais escolheu uma característica física que lhe favorecia. Eu sou a mais alta, disse a girafa. Será? A minha boca é a maior. Não acho que seja. Eu tenho as orelhas mais compridas. Será mesmo? Eu tenho a cauda mais comprida. Tenho minhas dúvidas. Como os animais conseguiram comparar as suas características? Sabe como? Medindo! Medindo! Exatamente. Dá para medir o tamanho, o comprimento, a largura? Sim. Tem como medir? Vamos descobrir na aula de hoje, estudantes. Como medir sem instrumentos convencionais? Como que os bichos fizeram para medir? Então, unidades de medida não convencionais, ou seja, os bichos, eles tinham instrumentos? Não tinham. Como fizeram então? Eles começaram a se comparar.
comparar quem era o mais alto, quem tinha a cauda mais comprida. A boca maior. Assim também, a humanidade começou a medir utilizando o próprio corpo. Querem ver? Com unidades de medida não convencionais. Exemplos: o palmo. O palmo, ou seja, pensando aqui na palma da nossa mão, a medida de um palmo seria aquela que vai da ponta deste dedo maior até o dedo mínimo, aqui em linha reta. A medida de um palmo. Um palmo. Como seria esta medida? Se eu fosse medir a mesa aqui, começando aqui do canto, com a minha mão, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca de 7 palmos. Mas e se fosse o seu palmo, professor? Se fosse o meu palmo, vamos ver se contamos a mesma medida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um pouquinho mais. Por que essa diferença? Porque as nossas mãos não têm o mesmo tamanho. Não seguem um único padrão. Exatamente. Perceberam? Mas eles continuaram usando partes do corpo. A polegada. E o que seria isso, a polegada? A polegada, então, olha, é o tamanho aqui, olha, da largura da ponta do dedo, né? Do polegar. Do polegar, exato. Polegar, olha só. Então, para medir objetos pequenos, né? Como esta caneta, por exemplo. Aqui, se eu colocasse 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 6 polegadas do tamanho do meu polegar. Isso. Já se fosse o teu. Se fosse o meu ou de outra pessoa, provavelmente, né, seria diferente. Mas vamos conferir aqui comigo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 7. 7 vezes a medida do meu polegar. Isso, viram que deu diferença? Pois tem até uma relação com o nome. É o polegar e polegada. Isto, e não segue também um padrão. O dedo da professora tem um tamanho e o meu tem outro. Eles também utilizavam esta unidade de medida não convencional, o cúbito, que lembra este osso aqui do nosso antebraço. Seria aqui do nosso cotovelo até a ponta lá dos nossos dedos. Esta é a medida do cúbito. Eles mediam assim, ó. Por exemplo, aqui para medir o tamanho da mesa, né? Mais difícil, né? Mas mesmo assim seria possível, olha só. 2, 3, um pouco mais do que 3 vezes a medida do meu cúbito. E com certeza também, se eu fizesse essa medida, também teria tamanho diferente da professora Helena. Mas temos mais. A jarda. Agora seria o braço aberto, né? Quer dizer, esticado, que seria a medida desde aqui, olha, aqui é onde tem a nossa articulação, até a ponta lá do dedo. Se chama jarda. Isso. E também temos a braça. Agora, com os 2 braços esticados, da ponta destes dedos até as outras pontas da minha outra mão. Veja, isto é, então, uma unidade também de medida não convencional, pois não tem um padrão. Vejam, a minha braça parece ser mais comprida do que a braça da professora Helena. Exatamente. O passo. O que significa isso? Que teríamos que dar um passo para medir distância. Né? Por exemplo, a minha distância de onde eu estou até a professora Janaína, provavelmente não dá para vocês enxergarem direito, mas seria a medida de 2 passos para eu estar ao lado dela. Eu, mais ou menos 1,5. Isso mesmo. Por quê? Porque as minhas pernas são um pouco mais compridas do que as pernas da professora Helena. Então, o meu passo também tem uma maior largura, certo? Certo. Tá vendo? Não são padronizadas as medidas não convencionais. E o pé também as pessoas mediam assim. Tantos pés até chegar lá, ou seja, colocando um pé
após o outro, encostando um pé depois do outro e contando quantos pés daria desta ponta da mesa até lá na outra ponta. Exato. Então, todas essas medidas, elas são não convencionais, porque cada um de nós temos um tamanho diferente dessas partes do corpo, certo? Então, quanto menor for a pessoa, mais vezes, mais quantidade de vezes ela terá que medir, correto? Isto mesmo. Bem, mas não estava dando muito certo, apesar de que ainda se usa estas medidas. Sim. Não tendo um instrumento convencional, podemos sim utilizar essas formas de medir. Mas os homens também começaram a utilizar objetos. Objetos variados, então, para estabelecer medidas. Nós temos aqui, então, uma forma, uma assadeira, na verdade, né? De assar bolo aí. Então, veja, como não tem um objeto convencional, um instrumento convencional de medida, foi utilizado aqui, olha, 3 palitos para medir, então, o comprimento desta assadeira. Quantos palitos foram utilizados aqui? 1, 2, 3. Era também uma forma de medir. Poderíamos fazer isso aqui? Poderíamos. Com o livro da nossa história? Isso. Então, se eu quisesse medir aqui a largura do livro. Da capa do livro? Da capa do livro. Então, veja, vou pegar aqui os palitinhos coloridos para a gente enxergar bem. 1. Sim, dá para ver melhor. 2 palitos seriam necessários para medir a largura da capa do nosso livro. E se considerarmos agora o comprimento, professora? Vamos ver, então. 1. 2. E mais um pedacinho. Fica certo? difícil medir dessa forma, não é mesmo? Com este tipo de instrumento. As pessoas também utilizavam barbante, fio? Fita, fio. Como assim? Eu fiquei sabendo que há muito tempo atrás as pessoas iam comprar roupas, por exemplo, calça, né? E os familiares chegavam nas crianças e mediam, por exemplo, o comprimento das pernas para saber o comprimento da calça que iam comprar, ou o tamanho do pé, e daí levavam aquela medida cortada no barbante. Chegavam na loja e diziam que era um sapato que tenha este comprimento, e levava o sapato para seu filho. Interessante, né? Sim. Dá para medir alguma coisa aqui? Vamos medir este porta-retratos que temos aqui. Isto, de uma professora amiga nossa. Isso! Está aqui um desenho da professora Emanuele. Aqui. Isso. Poderíamos cortar este barbante. Se eu dissesse para a professora Helena, eu quero um porta-retrato como aquele da professora que estava lá conosco, daquele tamanho, e ela só tivesse um barbante para medir, ela faria desta forma. Ela colocaria aqui, cortaria este barbante e levaria na loja. Diria assim, quero um porta-retrato deste tamanho. Exato. Com este comprimento e com esta largura. Seria possível. Sim, uma das formas de se medir, de se tentar medir. Mas, estão vendo? Precisava-se criar instrumentos padronizados de medida e também unidades padronizadas de medida. Então, chega o metro. É uma unidade padronizada. Sim, é um padrão, ou seja, o metro não muda de tamanho. Não muda. Querem ver? Tamanho de 1 metro. Eu tenho aqui, começando no 0. Vai até que número aí, professora? Aqui vai do 0 ao 100. Isto, não está aparecendo, mas ele vai até o 100. Sim. Que representa o padrão, o tamanho de 1 metro. Em qualquer lugar, 1 metro terá este comprimento. Estão vendo? Qualquer instrumento de medida convencional, padronizada, que formos utilizar para medir 1 metro, ele terá o mesmo tamanho. Vejam esta régua aqui. Começando aqui do 0, que é onde está a marcação, o 100 vai até ali. 100. E a régua, por exemplo. Empresta essa régua, professora. Esta régua.
ela não tem 1 metro, ela é menor. Porém, começando pelo 0, se repetirmos algumas vezes esta régua aqui, também conseguiríamos medir exatamente 1 metro, isso, adicionando cada vez que colocamos ela sobre este metro aqui. Então, 1 metro, uma unidade padrão. E a gente queria conversar com vocês que as unidades de medida possuem símbolos para serem representadas. Podemos escrever a palavra metro ou podemos utilizar o símbolo. Vejam, o símbolo do metro é a letra M. M minúscula. Vocês sabem que temos as letras maiúsculas e as letras minúsculas. E quando estamos falando de símbolos, elas não se alteram. Se é um símbolo minúsculo, ele deve ser feito apenas desta forma, minúsculo. E em tudo o que vermos marcado medida de comprimento, ou seja, quantos metros a professora Helena tem de altura? Ah, quanto você tem, professora? 1,55 m. Este 1 metro, marcaríamos um M minúsculo. Isso. E depois os centímetros da professora, porque ela não tem só 1 metro. Se fôssemos medir algo com 1 metro, 2 metros, seria a forma de registro, o número 2 e ao lado o símbolo do metro, o M minúsculo. Entenderam? Então, quando vermos um número registrado com o M do lado, sabemos que ali está registrada uma medida de comprimento, ou seja, 1 metro, 2 metros, enfim. Mas não temos apenas esta unidade de medida, vejam só. Temos também o quilômetro, que é um múltiplo do metro, ou seja, o quilômetro ela é estabelecida para medir distâncias mais longas, mais compridas, ou seja, o metro, né, o padrão aqui, o metro padronizado, ele não seria suficiente, então nós utilizamos quilômetro. E quanto vale 1 quilômetro? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1000 metros como estes desta aqui. medida aqui. Imagina, 1000 metros deste corresponde a 1 quilômetro. Então, 1000 vezes este metro. Isso. Entenderam? Mas temos mais. Temos os submúltiplos, ou seja, os pedacinhos do metro. Isso. E daí, este metro aqui, no caso, foi dividido em pedacinhos menores. 1 metro inteiro, dividido em 100 pedacinhos. Por isso, o nome de cada pedacinho é centímetro. Isso mesmo. Ou seja, temos 100 centímetros dentro de 1 metro. 100 centímetros. Mas temos aqui também os milímetros, que são cada risquinho, cada pedacinho dentro de 1 centímetro. Vamos mostrar melhor para vocês visualizarem aqui. Então aqui temos esta régua, mas vamos usar esta aqui, onde visualizaremos melhor os números, os centímetros. Vejam, começando aqui do 0. Cada pedacinho deste, contando um por vez, veja, começando do 0. Temos aqui no número 1, se passou 1 centímetro. Este tamanho aqui que estão vendo, onde está o meu dedo, representa 1 centímetro. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. E poderíamos contar toda a extensão desta régua até chegar aqui no número 100, como disse a vocês, que representa 1 metro. Sim, estes são os centímetros. E os milímetros são menores ainda. Vocês estão vendo que temos aqui risquinhos menores? 1 centímetro foi dividido em pedacinhos menores ainda. Estes são os milímetros, esses risquinhos aqui, que também dividem 1 centímetro em 10 pedacinhos menores. Entenderam? Então, temos aqui a régua inteira, 1 metro.
Um pedacinho deste aqui, a régua dividida em 100 pedacinhos são os centímetros. E dentro de 1 centímetro, os risquinhos menores são os milímetros, certo? Estas são as unidades de medida padronizadas. Então vamos ver agora outros instrumentos convencionais de medidas de comprimento, né? Existem vários instrumentos de medida. O que nós estamos vendo aqui na imagem? Uma régua, o desenho de uma régua. E nós estamos vendo aqui, olha, que ela está dividida em centímetro. Esta é uma régua que vai de 0 até 20 centímetros. Aqui vocês estão acostumados a utilizar lá na sua escola, é um pouquinho maior, do 0 até 30 centímetros. Isso. E este centímetro tem o mesmo tamanho do centímetro que acabamos de observar ali nas outras réguas. Exatamente. Outro instrumento utilizado para medir, a fita métrica. Temos aqui. Pega aí, professora. Sim, olha só. Também os centímetros com o mesmo tamanho, tanto Exatamente. da régua como destas outras aqui. Só que aqui temos um material flexível. Ou seja, cada instrumento é adequado para um fim. Ou seja, aqui a gente pode medir superfícies planas, fica mais fácil. No caso desta fita métrica, eu posso medir aqui o comprimento do braço da professora Helena, Isso. a cintura da professora Exatamente. Helena. Assim as costureiras utilizam Isso. para medir e fabricar, costurar, não é verdade? E na escola, por que utilizamos essa daqui? Primeiro, porque é menor, né? É menor o instrumento, porém as unidades de medidas aqui são as mesmas, não é? Isto. É mais fácil de colocar na mochila. Se você vai medir o tamanho aqui do seu caderno, também é mais fácil de manusear. Temos mais um instrumento, o metro de Um madeira. metro de madeira. Este aqui, olha, este amarelo que normalmente é utilizado nas lojas onde vende tecido por metro. Então os vendedores são acostumados a utilizar o metro de madeira. Aqui, metro articulado, usado pelos marceneiros, pedreiros, porque você consegue dobrar esta articulação dele, ajuda nas medidas. Veja, se é o canto da parede, Isto. lá se encosta assim, fica mais fácil de ser manuseado. Também os centímetros, os milímetros estão aqui, como na fita, como nas réguas. E temos mais instrumentos. A trena é este instrumento aqui, certo? Ele é tipo uma caixinha fechadinha, não é? E aí é possível esticar, né? E medir objetos maiores. Por exemplo, se eu for medir aqui a largura da mesa, Isto. certo? E ela tem aqui uma garrinha. Isso, segura. Você pode prender E eu posso travar aqui, né? Onde o número aparece aqui na superfície. Portanto, a nossa mesa, ela mede de comprimento. 140 centímetros. Isto. Correto? E temos aqui um outro instrumento, o odômetro. Vocês já viram este instrumento? Onde vocês viram? No carro? Em algum veículo? Isto mesmo. Ele marca a quilometragem, o tanto que o carro faz por quilômetro. Isso. Então, ele registra o percurso que o carro, ou a moto, ou o ônibus faz. Certo? Isso mesmo. E agora, vamos observar mais atentamente a régua. Temos aqui uma régua medindo de 0 até 30 centímetros. Aqui embaixo, trouxemos uma régua um pouco menor, com uma medida que vai de 0 a 10 centímetros. Olhem aqui, estudantes, esta seta, onde está, professora Helena? Está no ponto 0, ou seja, no início da nossa régua. Isto, por quê? Porque do 0 até 1 se passaram 10 milímetros, ou seja, 10 risquinhos pequenos, ou podemos dizer 1 centímetro. Mas se marcássemos do 0 até o 5, quantos centímetros temos aqui, professora Helena? 5 centímetros. Como é que eu sei que tem 5? Olha só. 1, 2, 3,
4, 5 centímetros. Ou então, começando no 0, indo até aqui, poxa, aqui não tem número. Como faríamos esta conta, então? Vamos contar juntos? Do 0 até 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 centímetros. Mas contaremos os milímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Aqui onde está a ponta da seta. Como dizer, então? Aqui temos 5 centímetros e 5 milímetros. Viram? Agora, do 0 até o 6 temos 6 centímetros, mas precisarei contar também os milímetros. Isso, então nós temos aqui após o 6, 2 milímetros. Então nós dizemos que esta medida é de 6 centímetros e 2 milímetros. Isto. E aqui temos agora outro exemplo. Então vejam, o desenho agora que aparece aqui, temos uma régua também menor, ela vai até o 15. Porém, esta régua me parece que está quebrada. Por quê? Porque ela está começando aqui, olha, como 5. E a gente sabe que toda unidade de medida, ela começa no 0. Mas às vezes acontece de quebrar a régua, não é? Dá para medir mesmo assim? Dá. Veja que a seta está marcando aqui onde está o número 6. E se eu quiser marcar um pouco mais adiante? Veja, então eu tenho que contar os centímetros, começando pelo número 6. Mas como que eu vou contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Essa seta aqui, olha, grande, verde, ela mede então 6 centímetros. Isso. E observamos então o que a professora Helena acabou de nos mostrar, utilizando um apontador de exemplo. Aqui, um apontador, vamos medir o comprimento deste apontador? Começando aqui pelo 0. Ele tem 1, 2, 3, 4 centímetros, certo? Sim, mas e se pegarmos o mesmo apontador e colocá-lo em outro lugar da mesma régua? Ou seja, estabelecermos um outro ponto inicial. Não precisa necessariamente começar sempre do 0. O que precisamos fazer é começar a contar a partir do ponto inicial. Vamos começar do 7? Sim, fazendo de conta que ele é o 0. Então, a partir dele, vamos contar 1, 2, 3, 4 centímetros. O mesmo tamanho. 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Vejam o símbolo que representa os centímetros. Não vimos agora há pouco que o metro era apenas a letra M minúscula? Os centímetros começa com 100, lembra? 100 pedacinhos? Então, o C e o M minúsculo. Então, este é o símbolo de centímetros, certo? E agora, vamos resolver problemas? Então vamos ao primeiro problema aí sobre a aula de hoje. Aproximadamente, quantas vezes a altura de Lívia seria necessária para alcançar a altura da girafa? E a altura da mãe? Quantas vezes seria necessária? Então observe o desenho aqui da girafa. Veja que nós temos aqui, olha, um desenho que indica a altura dela. Cada espaçamento desse daqui corresponde a 100 centímetros. Então, portanto, ela mede 400 centímetros. Se eu fosse comparar aqui, olha o tamanho da Lívia. Quantas Lívias eu precisaria para alcançar a altura da girafa? Quantas Lívias vocês acham? Vamos ver? Olha só, 1, 2, aproximadamente 3 tamanhos, né? Correspondente à altura de Lívia. E a altura da mãe? Quantas vezes a altura da mãe? Vejam, 2 vezes a altura da mãe para alcançar. Veja que não é um número exato, é aproximadamente 3 vezes Lívia e 2 vezes a mãe de Lívia.
Vejam, por que a gente fala aproximadamente? Aqui no pontilhado vermelho mostra a altura de Lívia, 130 centímetros. Ou seja, então, essa é a medida real da altura dela. E da mãe de Lívia, 180 centímetros. Aproximadamente 2 alturas aí da mãe. Então, para responder a pergunta, resposta: Lívia 3 vezes, 1, 2, 3, aproximadamente, e a mãe de Lívia 2 vezes, aproximadamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Sim. Se você disse que esta girafa tem 400 centímetros de altura, se eu te perguntasse em metros, quantos metros tem esta girafa? 4 metros. Por quê? Porque cada metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Ah, então aqui temos 1 metro. 1 metro. E aqui? 2 metros. 3 metros. 4 metros. Entendi. Então quer dizer que a altura de Lívia tem 1 metro mais 30 centímetros. Ela mede um pouco mais do que 1 metro. E a mãe dela? 1 metro e 80 centímetros. Mais do que 1 metro. Muito bem. E tem mais problema? Atenção! Ao guardar seus brinquedos no armário, Joaquim percebeu que alguns eram mais altos que seus espaços, os espaços do armário. Quais brinquedos não puderam ser guardados? Porque eles deveriam ficar em pé, bem organizados dentro do armário. Observe então, trouxemos as medidas. Temos aqui a medida do soldadinho, 31 centímetros de altura. Do peão, lá, daquele jeitinho que ele está, 26 centímetros. Do cavalinho, 30 centímetros. dos 3 amigos ali abraçadinhos, 27 centímetros. da peteca, 28 centímetros. do trenzinho, 29 centímetros. e do foguetinho. 33 centímetros. Isso, então já fizemos a medida da altura de todos os brinquedos. E observem aqui as medidas dos espaços do armário. Na prateleira de cima tem 30 centímetros de altura. E na de baixo, 28 centímetros. Imaginem aqui quais brinquedos poderão ser guardados em cada prateleira, em cada espaço. E quais brinquedos não poderão ser guardados? Observem. Vamos então tentar colocar esses brinquedos no armário? Primeiramente o cavalinho. Se ele tem 30 centímetros, ele cabe aqui na prateleira de cima, Sim, certo? porque ela mede 30 centímetros de altura. O próximo, aqui, os 3 amigos, eles tinham 27 centímetros. E o armário, a altura do armário, 28. Então, cabe nesta prateleira. Isso, ainda sobrou 1 centímetro ali. Isso. Agora, a peteca com 28 centímetros, cabe também. pois o espaço também tem 28 centímetros. O próximo brinquedo, o peão. O peão tem 26 centímetros. Coube Então, aqui no espaço de 28 centímetros de altura. O próximo brinquedo é o trenzinho. o trenzinho mede 29 centímetros. Então, prateleira de cima. Isto. E agora, olha, o soldadinho tem 31 centímetros. É maior que 28 e é maior que 30. E o foguetinho? O foguetinho tem 33 centímetros. Será que cabe? Não, também é mais alto. Então, resposta do problema. O soldadinho e o foguetinho não puderam ser guardados no armário. Joaquim vai ter que guardar em outro lugar. E agora é com vocês. Vamos anotar? Vamos? Vamos medir a capa de um caderno? Você vai estabelecer então, você pega aí o seu caderno aí na sua casa, com certeza você tem o seu caderno, e você vai medir a largura do seu caderno e o comprimento. Ou seja, você vai pegar aí a sua régua de um ponto ao outro, das extremidades aqui do caderno, você vai medir a largura e depois você vai medir o comprimento, correto? E vai anotar. A largura, copia então a palavra largura, pula uma linha a palavra comprimento, meça e escreva ao lado a medida de cada um.
Coloquem o número e o símbolo. Exato. Centímetros, o símbolo utilizado será a letrinha C e a letrinha M. Apenas isto, certo? Um tempo para vocês. Então, mediu aí a largura e o comprimento do seu caderno? Esse que está aqui comigo, ele mede de largura 16 centímetros e de comprimento, medindo lá do início, 22 centímetros, ok? O de vocês não deve ter ficado com a mesma medida. Talvez seja um caderno menor ou maior, aí as medidas serão diferentes. Mas deixe registrado aí no seu caderno, certo? Chegou a hora do nosso quiz! Atenção, primeira pergunta. Qual dos instrumentos abaixo usamos para medir a largura da porta? Observem os instrumentos. Um copo medidor. Será que é um termômetro? Será que é uma trena? Uma trena dá para medir a largura da porta? Ou será que é uma balança? Todos estes são instrumentos de medida. Mas será que são todos de medida de comprimento? Qual deles, então? Atenção, atenção. Resposta? A trena. Como esta que temos aqui. A trena. Próximo problema. Para medir o comprimento de uma caneta sem instrumentos convencionais, o que poderíamos usar? Então, para medir o comprimento da caneta, seria a polegada? Seria o passo? Seria uma braça? Ou seria uma jarda? Seria jardas, o braço esticado. Qual desses instrumentos não convencionais seria indicado? A polegada. Para a caneta. Para a caneta, né? De acordo com o tamanho da caneta. Chegamos ao fim da aula. Mais uma aula de matemática finalizada, com instrumentos de medida. E com muitos corações para vocês. Isso mesmo. E fica aqui a dica da próxima aula. O que será? Até lá, estudantes! Tchau! Tchau!